Boa noite, galera. Boa noite, amigos, ouvintes, telespectadores, enfim, todo mundo que acompanha o Corneta Alvirrubra. A gente tá nessa fase aí, né? Sem conseguir fazer gravação do nosso programa tradicional. E hoje nós vamos. Era para ter sido feito já contra o Vasco, mas infelizmente não foi possível por problemas técnicos de gravação. Inclusive hoje a gente vai estrear mais um novo formato de uma forma diferente do que a gente desejava, né? Que a gente queria fazer um react no estilo os grandes youtubers do Brasil, né? Tipo Casimiro, etc e tal. Mas infelizmente a gente teve um problema técnico para gravar a coletiva de Roberto contra o Vasco, nesse formato mais tradicional, né? Então a gente vai fazer isso de um modelo meio alternativo, colocando só o áudio da gravação, até porque não temos em vídeo mesmo a coletiva de Roberto, e a partir da coletiva de Roberto nós vamos fazer algumas análisezinhas dessa derrota do Náutico para o Sampaio Corrêa, né? Uma derrota pesada, inclusive, pela falta de futebol demonstrada pela equipe alvirrubra na noite de hoje lá em São Luís. Sem mais delongas, vamos ouvir Roberto Fernandes. Direto ouvir a palavra do técnico Roberto Fernandes, lá em São Luís do Maranhão, após a derrota para o Sampaio Corrêa. Roberto, qual a análise que você faz do jogo? Uma análise, lógico que não é positiva, porque a forma que nós entramos em campo, para mim foi a grande questão. Seja por desgaste físico ou por falta de inspiração, nós não entramos com o mesmo ímpeto que jogamos diante de Ituano e de Brusque, que foram os dois últimos jogos fora de casa, onde fizemos 4 pontos de 6 e pagamos caro por isso. No segundo tempo, melhorou esse espírito de uma forma geral, né? Criamos algumas oportunidades, mas o jogo estava muito aberto e acabou se sacramentando aí esse resultado que é ruim, né? Para todo mundo, uma oportunidade, um confronto direto. Mas agora é levantar a cabeça e tocar a semana em frente. Já que ele já fez uma análise global muito rasteira do jogo, inclusive mais uma vez Roberto não consegue entender que a partida tem suas nuances e tem seus contextos, né? Porque ele fala como uma melhora no segundo tempo e, sinceramente, com exceção de um lançamento de Haldner para Amarildo com 4 minutos do segundo tempo, que ele realmente corta do zagueiro e perde o gol, e com 28 minutos Jean bateu uma falta de longe que deu um perigo para o goleiro adversário. Fora isso, o Náutico não foi efetivo em absolutamente nada no segundo tempo. Agora, teve um pouco mais de posse de bola, teve um pouco mais de posse de bola, principalmente no campo de ataque, por um motivo muito óbvio. O Sampaio virou o intervalo do jogo, vencendo já por 2-0. E isso deu a tranquilidade à equipe maranhense de jogar com os 3 pontos debaixo do braço, para cozinhar a partida, né? E mesmo assim, teve mais perigo até de gol do que o Náutico, especialmente nos primeiros minutos de jogo, porque aos 4 o Náutico teve essa chance, porém aos 6, mais uma vez, né, que foi uma tônica do jogo, o lado esquerdo do Náutico parecia a Avenida Caxangá num domingo de chuva, sem os pardais, porque estava mais livre do que qualquer outra coisa, né? E aí o Pimentinha fez a festa, que foi para mim o melhor em campo, inclusive, em geral da partida. E aí, mais uma vez, aos 6 minutos, teve mais uma finalização saindo nas costas da lateral esquerda do Náutico. 7 minutos, mais um cruzamento da lateral esquerda, nas costas da lateral esquerda do Náutico, o tal do Catatal cabeceia na trave e perde o gol. Um gol sem goleiro, porque o PR já estava vendido nesse momento. Aos 9, uma falta para o Sampaio, cabeçada também livre do jogador do Sampaio para o PR fazer uma grande defesa, que também foi outra tônica da partida. Então o Náutico sofreu muito com a bola aérea no jogo como um todo. Então, assim, dizer que teve melhora no segundo tempo, que tipo de melhora foi essa? Foi uma melhora do famoso falso domínio por um jogo completamente controlado pelo Sampaio Corrêa. Porque a tônica da partida, no geral, foi isso: um time perdido,
um rombo no meio, com 3 volantes para marcar, e ninguém pegava no meio. As laterais sem cobertura. Júnior Tavares individualmente fazendo uma partida horrenda, porque mesmo você tendo 3 volantes que deveriam estar cobrindo ali o gol, primeiro gol, ele tomou um já vai de pimentinha humilhante. No segundo gol, ele entrega o ouro, tendo o Jean Carlos para ter a opção de passe, dá o contra-ataque, e nas costas dele, que não teve cobertura, é que sai a jogada do segundo gol, né? E a zaga no Deus nos acuda sempre que tem bola na área. Tanto é que além dos lances do segundo tempo, teve 2 gols perdidos pelo Sampaio no primeiro tempo em jogada de bola alta. Uma delas uma grande defesa de Perra, outra o jogador do Sampaio perdeu o gol. E o segundo gol do Sampaio, além do ouro entregue por Júnior Tavares, a falta de cobertura dos volantes que deixou Pimentinha mais uma vez solto na ponta direita, que fez o cruzamento. O jogador camisa 9 do Sampaio Corrêa, ele cabeceia sozinho. O tal do Wellington parecia um boneco de Olinda, porque não apareceu para nada. Única vez que ele apareceu para defender alguma coisa foi para fazer uma falta besta, que rendeu uma expulsão, que pelo que ele rendeu hoje é mais reforço do que qualquer coisa, porque foi uma expulsão no último lance da partida. Então a gente pode dizer que ele reforçou o Náutico em não ter um jogador nocivo ao time no jogo, no clássico do dia 18, né? Então, inclusive eu acho que o segundo gol do Sampaio é um retrato do que foi a partida. Um time apático, mal treinado, sem postura de marcação nenhuma, nem de meio nem de zaga, as laterais 2 avenidas, né? E um ataque cardíaco, que aí eu não vou dizer que é culpa só de treinador, isso aí também é a deficiência técnica dos próprios jogadores, porque... E aí, quando a gente for analisar individualmente, eu prefiro tratar mais especificamente do ataque. Vamos voltar a ouvir um pouco Roberto. Foi mais falta de inspiração ou desgaste físico? Eu acho que é um pouco das duas, né? A equipe se já estava cansada no jogo da terça-feira, né? E a circunstância do jogo ela foi a mesma, quer dizer, 2 dias depois, uma outra partida com viagem, o time estava ainda mais desgastado, mas faltou um pouco de inspiração, e mais do que inspiração, tá? Eu acho que faltou um pouco do espírito. Talvez esse espírito ele não pôde ser colocado em campo em função dessas duas coisas aí, né? Mas principalmente da questão de desgaste. Mas no segundo tempo a equipe teve um comportamento um pouco melhor, criamos algumas oportunidades, mas não fomos felizes na finalização. Roberto. Pois é, sobre isso aqui, sobre essa resposta, é um pouco do que a gente já vinha falando da falta de organização do time, né? Que falta somente inspiração, porque o individual para aparecer depende do coletivo. E aí quando o coletivo não funciona, fica muito complicado para que a gente creia em qualquer questão evolutiva da equipe, né? Então isso com certeza pesou, né? A falta de competência coletiva da equipe, falta de competência, claro, individual em alguns casos. Mas essa questão do desgaste é bom sempre lembrar que o Sampaio Corrêa também jogou na terça-feira e não jogou em Recife para jogar em São Luís, dois estados do Nordeste brasileiro. O Sampaio Corrêa jogou em Criciúma e jogou no horário mais tarde que o Náutico, porque o jogo do Criciúma faz 8h30 da terça-feira, o Náutico jogou às 7 da noite. Então, teoricamente, o Sampaio tem mais a reclamar que o Náutico em relação ao desgaste. E o Sampaio ganhou com sobras e o placar foi até barato. Então, isso aí não dá para servir de muleta, não. Você terá agora uma semana até o Clássico do Sport. Como aproveitar esses dias? Nós precisamos aproveitar esses dias da melhor forma possível, principalmente, né, visando a recuperação de jogadores importantes que estão de fora já há algum tempo, né? Dou um exemplo do Vitor, né, que muita gente questionou por que o Vitor não começou jogando, e eu entendo coisas de forma tão óbvia, né, que a gente ainda se espanta com um questionamento como esse. É óbvio que o Vitor não iniciou a partida porque o Vitor não teve a condição de ir para o jogo. Ele viajou com a delegação pela sua importância, pelo aquilo que ele representa como líder e também pela sua parte técnica dentro do campo, né, mas foi reavaliado e as taxas dele, né, todas elas
equipe que inicia uma partida, eu perco 2 jogadores pelo menos para a próxima. Por exemplo, nessa, eu não pude contar com o Richard Franco e não pude contar com o Vitor Ferraz. Pronto, aí a palavra do técnico Roberto Fernandes falando sobre as situações, né, Pois é, aqui nessa última resposta ele praticamente tira o foco da pergunta do próprio assessor, né, sobre o jogo do clássico da próxima semana, para ter sempre aquela velha muleta para tirar o dele da responsabilidade na reta, né? De criticar, de falar porque falta jogador, porque fulano tá machucado, não sei o quê. Cara, o campeonato de 38 rodadas, esse tipo de coisa é normal para todas as equipes. Então não creio que a gente tem que lidar com o elenco que tá ali à disposição. Isso é parte do trabalho, é ônus do ofício, é ossos do ofício, né? Mas de toda forma, finalizando a análise da partida, assim, mais um jogo que o Náutico toma o primeiro gol, tirando a partida contra o Operário, dos 12 jogos que o Náutico tem, o Náutico só em 2 não saiu perdendo no marcador, né? Foi contra o Operário, o Náutico venceu por 2-0, e o jogo contra o Ituano, que terminou em 0-0, então não tinha como, obviamente, ninguém sair na frente. Em 10 partidas, o Náutico saiu atrás no placar. E aí, será que a postura do treinador, a falta de organização tática, a falta de um conjunto, a falta de uma escolha de um time titular, a falta de uma certa coerência de estilo de jogo, isso não está pesando nesse processo? É uma coisa a se refletir, né? Um time que a defesa, e aí vamos falar um pouco da equipe do Náutico, individualmente, e ao mesmo tempo a gente fala um pouco do coletivo por setores, tá? Náutico jogou a partida de hoje com Lucas Perry no gol, que novamente escapou do Náutico, fez com que o Náutico escapasse em uma derrota mais humilhante do que foi, porque o placar foi barato, né? A zaga foi composta por Tássio, Wellington, Bispo, Tavares, depois Ralf. Um show de horrores, porque as duas laterais eram duas avenidas, e aí é claro que isso é uma questão do sistema defensivo como um todo e não só individualmente dos laterais, apesar de que Júnior Tavares, como a gente falou na própria análise da coletiva de Roberto, fez uma partida individual tenebrosa, né? Tanto é que no intervalo já foi substituído por um volante para ser improvisado, né? E aí Pedro Vitor acabou fazendo às vezes a lateral esquerda, enfim, ficou uma coisa até mostrando como o treinador é perdido, né? Que fez aquele tipo de mudança sem pé nem cabeça, que acabou deixando o time mais bagunçado do que já era, e aí acabou indo para cima e ganhando posse de bola ofensiva muito na base do vamos lá, na correria, na raça e não sei o que, mas sem organização nenhuma. Mas assim, mostra como a defesa do Náutico é muito frágil, né? O Wellington e o Bispo fez mais um pênalti infantil, né? O Wellington, um jogador, fez uma partida péssima até ser expulso. Tássio também não rendeu bem. Tavares, o pior em campo, né? O pior em campo individualmente, já pode dizer que é a minha corneta do jogo de hoje. O meio de campo do Náutico, com Djavan, Haldner, Nascimento e Jean Carlos. Haldner e Nascimento foram substituídos durante a partida por Júlio e Robinho. Um meio campo que, assim, 3 volantes que não marcaram ninguém, muito menos ajudaram ofensivamente, muito menos seguraram as laterais. Então, uma partida assim, da parte de vista defensiva, simplesmente lastimável, e que mostra como o time é mal treinado, porque não tem compactação, não tem composição no meio, não tem marcação, não tem recuperação das laterais, você não tem uma jogada trabalhada ofensiva, não tem nada. É um futebol assim, que mesmo Felipe Conceição, que era um time que tinha um sofrimento absurdo para criar, mas você conseguia ver alguma coisa taticamente, alguma organização, alguma coerência tática, que nem isso você vê com o Roberto Fernandes hoje. Jean Carlos, uma peça que parece cada vez mais um Jesus Cristo do time do Náutico, é o cara que tem que fazer tudo sozinho,
porque não tem com quem fazer nada, não tem com quem tabelar, não tem com quem dividir uma jogada, não tem com quem armar um jogo, porque seja os volantes, seja os atacantes, seja os laterais, ninguém ajuda. Então também é muito complicado a gente avaliar um jogador diferenciado dessa forma. Não fez um bom jogo também, como ninguém fez, tirando o goleiro. Mas também eu não vou colocar uma carga de responsabilidade tão pesada, né? O ataque do Náutico, Pedro Vitor e Amarildo, depois Léo Passos, é o ataque cardíaco de sempre. E aí ficou cada vez mais evidente, principalmente pelo segundo tempo, que o Náutico saiu, fez 4 alterações, 3 para colocar atacantes, 2 delas tirando volantes para colocar atacantes. O Náutico terminou o jogo com 4 atacantes que, se somasse, não dava um que prestasse. Pedro Vitor é o 100%. É aquele cara que toma sempre as decisões erradas. É o jogador mais regular desse time do Náutico, porque ele está sempre errando. Nunca acerta. Ele nunca toma a decisão correta quando tem a bola no seu pé. Amarildo, por incrível que pareça, dos jogadores de linha, talvez tenha sido um dos menos ruins, porque ele fez no início, a melhor jogada do Náutico no jogo inteiro foi uma jogada de Amarildo, que ele deu um bom passe para Nascimento, que perdeu um gol feito, né? Então, só por esse lance ele já pode ser colocado como um dos menos ruins. E ainda teve um gol que ele perdeu no lançamento de Haldane, que ele pelo menos teve uma postura de centroavante, né? De receber, de limpar do zagueiro, e acabou chutando em cima do goleiro. Mas aí é a limitação técnica do cara. Não dá para esperar grande coisa. E lá o passo é aquele de sempre, né? Muita correria, muito voluntarioso, mas nitidamente um jogador tecnicamente muito ruim, né? Então, somando-se tudo isso, a gente tem que dizer o seguinte: Roberto Fernandes, infelizmente, a gente mostra o histórico da carreira recente dele, especialmente, com o próprio trabalho do Náutico, porque não foi só hoje que o Náutico foi isso. Todo jogo o Náutico perde o meio de campo. Todo jogo o time é desorganizado. Todo jogo as zaga está muito exposta. Todo jogo a gente toma o primeiro gol. Então, hoje é porque concentrou todos os erros possíveis e imagináveis e não teve nenhuma sorte, não teve nenhum contraponto. Não teve Jean Carlos como teve contra o Brusque, para tirar da cartola um escanteio bem cobrado que bateu no zagueiro do adversário para marcar um gol contra, e 2 minutos depois ele no chute de fora da área resolver. Não teve esse tipo de oportunidade. Não teve a sorte do imponderável de conseguir um pênalti na reta final do jogo e um jogador achar um chute do meio da rua, como teve contra o CRB lá em Maceió, para vencer. Não teve uma falha bizonha do goleiro do Sampaio Corrêa, como teve o goleiro do Guarani para Amarildo fazer um gol no último lance de jogo. Não teve um lance fortuito no final da partida, no escanteio, com o Vitor Ferraz fazendo um gol de cabeça para evitar que o Náutico perdesse do CSA. Então, quando não tem a sorte, quando não tem um dia inspirado de Jean Carlos, como foi contra o Brusque, é isso que a gente está vendo praticamente todos os jogos. Um time sem vontade, um time sem organização, um time sem qualidade, colecionando derrotas, fracassos, humilhações pela equipe do Náutico. O time do Náutico é um time mequetrefe, como diria o saudoso Barbosa Filho. O treinador do Náutico é um treinador de Série D, que é do nível de Amarildo, que é do nível de Pedro Vitor, que é do nível de Léo Passos, que é do nível de Ralf, que é do nível de Bispo Wellington. É um time e um treinador que era para estar no mercado. Se você pegasse esses jogadores e esse treinador e dissesse, não, isso é o time do Santa Cruz para jogar a Série D, ninguém estaria surpreso. Se fosse para o Retrô para jogar a Série D, ninguém estaria surpreso. Para o América do Natal, sei lá, qualquer equipe de uma Série D, de uma Série C, não teria surpresa para ninguém. Mas a gente está jogando uma Série B. Estamos jogando Série B. E por sortes e coisas do futebol, e termos um jogador realmente diferenciado, que é Jean Carlos, a gente não está numa situação ainda pior a essa altura. Então, espero que a direção do Clube Náutico Capibaribe, já que fez tudo errado de janeiro até agora, que é uma gestão, um semestre de gestão absolutamente lastimável em todos os aspectos, mas aí vai fugir um pouco do nosso comentário da partida. Mas assim, a janela só abre daqui a 40 dias. Então não tem como remodelar o grupo a essa altura.
não tem como contratar. Então, já que não dá para contratar jogador para mexer no elenco também, a única coisa que dá para fazer agora é trocar o treinador, que nitidamente não tem um nível de Série B. Roberto Fernandes tem uma história bonita com o Náutico, é um alvirrubro, é um cara que tem serviço prestado, merece todo o respeito de todo mundo aqui. Mas, nitidamente, ele não tem competência mais, não tem nível de competência para dirigir uma equipe de segunda divisão. Então, é hora de fazer essa mudança, buscar um treinador de verdade, um treinador de Série B, para tentar, pelo menos, fazer o Náutico um time ruim organizado, como é o Sampaio Corrêa, gente. O time do Sampaio Corrêa não é um grande time, não é o Barcelona, o Real Madrid. É um time fraco, é um time meia boca, que tem um jogador de 35 anos em fim de carreira, que é um velocista como o Pimentinha, como seu grande diferencial. O seu dono do meio campo é Eloy, que é outro veterano. Não é um super time. Agora, é um time que tem um treinador de Série B que organiza esse time. Coisa que o Náutico não tem. E que pela postura de vários jogadores, dito pelo próprio coletiva de Roberto, que a gente escutou agora há pouco, parece que até o vestiário ele perdeu. Então, não tem mais motivo para segurar Roberto Fernandes. Agora, não vamos nos iludir, torcida. Trocar Roberto, mesmo por um bom treinador, não vai ser suficiente para garantir a permanência do Náutico na Série B. Porque com esse time que está jogando aí, tecnicamente falando, e com o histórico que esse time tem de fazer panelinha, de derrubar treinadores, de não aceitar críticas, que é reflexo de uma gestão omissa que passa a mão na cabeça do jogador e que também não aceita crítica. Sabe? É o reflexo da gestão. Se também não tiver atitudes em relação ao elenco, reformulação do elenco quando abrir a janela, e se não começar a ter uma pressão em cima de, com vários meses de atraso, trocar a gerência de futebol, porque você tem um diretor remunerado que foi incompetente em 2021 inteiro e teve o contrato renovado, que fez um trabalho pior ainda em 2022 e continua no clube. Se não tiver pressão em cima disso, e se não começar ao Conselho Deliberativo do clube, deixar de ser tapinha nas costas do presidente e do vice-presidente, começar a cobrar, a gente está andando por um caminho muito ruim. Mas aí, eu acho que no programa principal nosso, do Corneta Alvirrubra, a gente pode detalhar isso melhor. Boa noite, galera. Pode fazer as críticas, comentários, porque é o primeiro programa nesse formato, né? O primeiro quadro. Então, vamos... Para não deixar vocês sem material e sem nada, como eu já disse, o corneta da gente é Júnior Tavares, né? O morcego, vou colocar aqui, porque é difícil o jogador que foi completamente inócuo, né? Porque o morcego, vou colocar Nascimento, que é mais uma vez um jogador morto que ficou ali no meio campo sem fazer absolutamente nada, que é a ideia do morcego. Então, assim que a gente viu a derrota do Náutico 0-2 Sampaio Corrêa, a gente ouviu e comentou assim, a coletiva de Roberto Fernandes. Curta, compartilha, comenta, dá sua opinião sobre o jogo, saca? E dá sua opinião também sobre o vídeo, do que a gente pode melhorar para os próximos reacts, que a ideia é a gente sempre pós-jogo fazer react de Roberto, análise de jogos, como teve contra o Vasco de Filipinho, fazendo 2 contos de corneta. E claro, sempre, quando a gente puder, a gente volta para o nosso formato tradicional do Corneta Alvirrubra. Boa noite, bom final de semana, galera. Boa sexta-feira. Tchau, tchau.